Olá, olá, olá. Boa noite para quem está no Brasil, boa tarde para quem está na Flórida. Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo, queria testar o meu áudio. Eu tô com o fone aqui, com o telefone um pouco afastado. Queria ver como vocês estão me ouvindo, se vocês puderem dar um feedback aqui. Se puderem responder via texto aí como que tá o meu áudio, se vocês estão me ouvindo bem para a gente poder prosseguir. Esse joinha aí é um ok do áudio, não? Beleza, o Thiago confirmou. Então, vamos lá. Pessoal, eu quero, nessa live de hoje, falar de uma pessoa que me surpreendeu devido à idade, o tempo e os progressos dele no mercado, né? Eu vou convidar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Vou mandar o convite. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho, que também quero ouvir ele, estou curioso para saber algumas coisas que eu quero perguntar. Fala, Yuri. Tudo bom? Você está falando... Boa noite. Você está falando de onde? Goiânia. Goiânia. Maravilha. Um abraço para todos aí de Goiânia. Aí já está de noite, 7h30 agora, né? Sim, 7h30. Dia 8 de março começa o horário de verão aqui, aí provavelmente aqui ainda vai ficar mais claro mais tarde e a gente vai ficar com uma hora de diferença. Cara, obrigado primeiramente por você estar aqui e disponibilizar o seu tempo aí, dedicar para a gente bater esse papo, essa conversa. Você me mandou esses dias, deixa eu até abrir aqui, um erro meu, vocês me perdoem de não deixar aberto, mas você colocou ali uma espécie de depoimento, alguma coisa assim, que foram dois, na verdade, que me chamaram a atenção. Você, para quem não sabe, o Yuri ele ganhou a mentoria de 1 hora e você já me surpreendeu com um texto depois que você falou assim, caramba, só com essa mentoria de 1 hora, os meus resultados subiram de índice de acerto de 50% para 90%. Foi, na mesma semana. Na mesma semana, 1 hora de bate-papo. E antes da gente começar a conversar, eu queria chamar a atenção da galera que está acompanhando, que está vendo. Por exemplo, esse negócio de hedge, etc., inclusive que eu ensino lá no curso para defender carteira, cara, eu aprendi isso num bate-papo, num restaurante, com um gestor de um fundo de investimento. O cara ali, em 20 minutos, ele me ensinou a montar um hedge simples, básico. Obviamente que banco, ele trabalha com outros tipos de hedge, baseado no beta, balanceamento por setor, mas pessoa física não precisa complicar assim, ela trava por volume, enfim. Às vezes, né, tem bate-papo que a gente conversa com uma pessoa 2, 3 horas e a gente aprende coisas que a gente não aprenderia num curso. Então, acho que naquele dia da mentoria você deve ter somado bastante coisa, né? Por isso que Sim. melhorou muito. E aí você colocou aqui um texto para mim, que falando aqui do divisor de águas, que você fez 5 operações, usando poucos lotes, você começou a fazer giro e você bateu a meta 1,4%, então 140% da meta, com a mão levinho, fazendo 5 operações, fazendo giro. Geralmente o giro é uma operação avançada, as pessoas não demoram para pegar. A gente tem alunos que ainda não pegou, eu mesmo particularmente falando. Demorei 3 anos, quase, para um pouco menos, para me adaptar a esse operacional. É um operacional que eu mesmo desenvolvi em cima de pessoas que faziam isso diariamente e me ensinaram. Né? Então, eu vi que você agradeceu, etc. Foi o teu segundo depoimento. E teve um outro, que depois a gente vai voltar nele, que é o teu relatório que me surpreendeu. Mas antes da gente falar disso, de relatório, me fala um pouquinho, quanto tempo você tem de mercado? Tá fazendo uns 2 anos agora que eu comecei a estudar. Certo, Só que eu comecei por criptomoedas. tá, Comecei a estudar criptomoedas e aí mais ou menos 1 ano e meio, eu voltei para o mercado nacional, futuro. legal. E nesses 2 anos, quantos cursos você chegou a fazer? Eu devo ter feito uns 8 a 10 cursos. De 8 a 10 cursos. Antes de você tomar a atitude de fazer meu treinamento,
é natural que depois de tantos cursos, a pessoa acha que ela já tem um conhecimento ou já sabe. Você tinha resultados assim bacana, igual você está tendo, igual eu vi no relatório, não? Depois de Não, 8, 10 cursos. eu nunca tinha fechado uma semana, né, positivo. Depois de 2 anos, você nunca tinha fechado uma semana, mesmo fazendo 8 a 10 treinamentos. Nunca. Tá. Eu já cheguei a fazer 4 dias positivo e na sexta eu devolvia tudo e mais. Mas eu nunca fechei a semana positivo. Entendi. E por onde que você chegou em mim, ou me achou, enfim? Se eu não me engano, foi no YouTube. No Eu tava YouTube. pesquisando umas coisas mais de pré-market, de... Como é que fala? Metajogo. Tô Metajogo. pesquisando sobre metajogo. Eu te Legal. achei, tenho quase certeza. Tomara que eu não passe vergonha no que eu vou te perguntar agora, porque não combinei isso com você, né? Nada aqui praticamente combinado, a gente só bateu um papo breve antes. Você que se voluntariou aí para a gente conversar. Você fez 8 a 10 cursos. Você provavelmente aprendeu muita coisa. E eu queria saber, quando você fez o meu treinamento, acrescentou alguma coisa, muita coisa? Tinha muita coisa parecida com o que você já tinha aprendido? Acrescentou demais. É, Principalmente uma coisa que eu notei agora, que eu comecei a usar mesmo, foi a questão do pré-market, cara. Ou se você conseguir entender o metajogo, fazer um pré-market bem feito e aplicar no intraday é inacreditável, tanto que funciona. legal. Eu demorei a começar a aplicar isso. Tem alguns dias que ele é essencial, né? Principalmente os dias de correção. Às vezes o mercado abre para baixo e aí a gente percebe que o mercado já vem para corrigir, a gente opera na correção e o dia inteiro contra a tendência e acaba faturando. Dias de mercado lateral, dias com o mercado fazendo search and destroy, que é o alargamento por falta de lotes. Para quem não sabe, lá no treinamento a gente ensina 12 tipos de abertura, né? Enfim, tem abertura em tendência, abertura em consolidação, abertura em pivô, abertura em explosão, abertura em canal, abertura de vários tipos que vocês imaginam. É interessante porque você, dos alunos que me deu feedback, foi um dos primeiros a falar que o pré-market fez toda a diferença. Eu acho que o pré-market faz muita diferença, sim, e eu acho que o fato de você se preparar para um pré-market é totalmente essencial, porque por mais que você esteja enviesado a operar de uma determinada forma, seja em tendência ou com um canal, a gente sempre limita quais são os pontos que totalmente aquele pré-market para de fazer sentido e E eu muda. acho que esse é o ponto principal que você falou. Isso aí mudou totalmente o meu operacional. Quando você falou que a gente tem que limitar até onde vai o pré-marketing, né? Até onde vai aquela tendência. Então, Se passou porque dali, perde. exato, porque um dos maiores cemitérios de trader é o mercado, ele dá aquela primeira pancada para baixo e de repente o mercado começa a subir, 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 não para de subir o dia inteiro, E forma ele um fica pimbar no enviesado ali. diário e ele fica enviesado para baixo e ele vendendo o tempo todo com o mercado subindo, sei lá, 500 pontos, 1.000 pontos, 2.000 pontos no Brasil, subindo aqui 30, 40, 100 pontos, né? Já aconteceu isso comigo, inclusive. E foi quando eu tomei uma porrada que eu perdi muito num dia, foi quando eu comecei a me atentar melhor ao meu pré-market e melhorar essa preparação. Então, os limites que a gente estabelece ali na pré-abertura é uma coisa muito importante. Você que fez muitos treinamentos, muitos cursos, o que mais que você acha que chamou atenção no meu treinamento? O que você aprendeu de diferente que você falou? Você aprendeu muita coisa, porque um cara que fez 8, 10 cursos sabe bastante coisa. Você aprendeu muita coisa diferente no meu treinamento? Deu para diferenciar em cima das coisas que você tinha aprendido ou não? Deu totalmente. Tanto na parte de pré-market quanto mais na parte de fluxo. Eu nunca tinha aprendido a fazer uma leitura de fluxo aprofundada, entender onde os players vão buscar lotes, por que eles estão indo naquela região. Cara, não, agora para tudo. Peraí. Você falou para mim que você nunca tinha aprendido fluxo e você tá voando desse jeito? Nunca. Desse jeito, Quanto, não. quanto tempo que você fez meu treinamento? Os 2 meses. 2 meses. Pessoal, viu o relatório dele antes de chamar aqui, né? Que ele colocou lá pra gente. E parabéns. Eu falo assim com o maior orgulho. E eu tenho alguns alunos que são melhores que eu. Eles não sabem disso. Eles acham que não são, mas a tua evolução foi excepcional. Me surpreendeu. Porque é uma pessoa depois de 2 meses de treinamento, menos de 2 anos de curso, de mercado, não sabia absolutamente nada de fluxo, aprendeu fluxo comigo. Que bom, porque você já é bom porque você aprendeu sem vícios errados que a gente tem que desconstruir para construir de novo. Isso realmente é muito bom.
e tá voando desse jeito, parabéns, porque inclusive eu vi que você colocou que o teu índice de acerto subiu para 90%. Eu tenho que te dar os parabéns porque eu não acerto 90%. Então, realmente você tá de parabéns. E, e a gente tem outros colegas lá no grupo que estão voando, você é um deles, e é por isso que eu quis trazer aqui para todos verem. Quantos anos você tem? 24. 24. É um rapaz jovem, novo, enfim, foi para cima e está tendo resultado expressivo e está dando certo. O que você acha no treinamento que mais fez diferença, o que mais marcou, que você virou a chave, ou se foi mais de uma coisa, você pode abrir aí, pode falar todas. Quem está acompanhando ao vivo vai ter o mérito de saber. Eu te falei, né? Nos primeiros dias que eu terminei o curso, terminei as aulas, e aí eu comecei a aplicar. No primeiro e segundo dia, eu acho que eu fiz uns 40 operações. É muita Eu falei, coisa. opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Porque se a gente for parar e ficar o dia inteiro olhando o gráfico, dá uns 20 entradas no dia. E Só que olhe o que lá. eu tava... Hã? E olhe lá, às vezes se eu operar Pois é, em então. 5, talvez não dê isso. Sim. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada, né? Aí no terceiro dia eu já fiz 8, e no quarto dia eu já fiz 6, e aí foi diminuindo. E uma coisa que eu percebi também é o tempo que eu demoro pra fazer uma cagada, entendeu? Assim, antigamente, toda semana era uma cagada. Tinha um dia que eu devolvia tudo. Sim. E agora não, cara. Por exemplo, eu fiquei 2 semanas as 2 semanas depois que eu consegui passar no teste da mesa, eu fiz uma cagada praticamente. Essas 2 semanas. Não, é normal. Às vezes eu erro, eu como bola. Hoje mesmo eu tomei um stop aqui idiota grande. Eu estava positivo, metade da meta, devolvi, fiquei negativo, tive que ir recuperando. Normal. De vez em quando a gente escorrega. Esse negócio de que vai ser um reloginho e a curva do saldo vai ser assim, isso não existe nunca, tá? As pessoas que pensam assim estão enganadas. Mas aquelas porradas que eu tomava gigante, que a última que eu tomei foi em 2018, começou a diminuir o espaço, né? Quer dizer, entre uma e outra começou a aumentar. Eu espero que eu não tome, mas eu estou totalmente suscetível a tomar uma. Então, era uma por ano, era uma a cada 3 meses, depois reduziu uma para cada 6, uma por ano, agora faz 2 anos que eu não tomo nenhuma. Então, com o tempo, você vai fazendo cada vez menos cagada, com o tempo você vai com certeza ser pegando uma maturidade operacional elevada, que você aceita mais fácil o stop e que você, se tiver negativo, devolveu, você vai para cima, recupera de uma forma natural. Se o dia não está bom, você termina negativo e vai para amanhã, porque a gente que já é profissional, a gente sabe que o ano tem 250 pregões, né? Então, que a gente não precisa recuperar num dia e etc. Então, isso é muito importante. Me fala um pouco, já que você falou que não está errando tanto e que isso está te dando resultados bons, inclusive quem já não erra, ou quem já não é perdedor e já começa a trazer para o break-even, algumas operações, etc., já é ganhador. Me fala, o teu gerenciamento de risco, mudou alguma coisa? Você gostou da aula de gerenciamento? Fez diferença? Como foi? Eu ia falar isso agora, o gerenciamento. Você tem que, além de saber o que o seu financeiro permite, por exemplo, dividir pelos dias, você tem que saber o que o seu emocional permite, né? Perder no dia. Perfeito. Isso acho que é o principal. Porque muitas pessoas entram... muitas pessoas entram... Seu subconsciente vai falar quanto. Você sabe, seu subconsciente te fala quanto você pode perder. Quanto que você aceita. Passou daquilo ali, você já não vai fazer nada com nada. Exato. E isso é tão importante porque, olha só, eu opero capital de outras pessoas. E teve uma época que eu saí de uma conta de 100 mil e fui para uma conta de 400 direto. Um saldo de 100 e para um saldo de 400. E eu tive problema, porque eu não estava acostumado com aqueles stops que eu tomava, que era na mesma proporção de percentual do de 100, mas aquilo mexia comigo e eu entrava numa espiral negativa e comecei até um drawdown, uma fase de drawdown. E eu acho que eu fiquei ali umas 6 semanas passando calor, perdendo. E aí eu procurei um amigo que foi um dos meus mentores. E esse amigo falou, não, peraí, é só fazer isso, ajustar aquilo, é o valor, reduz a mão. E eu tive que ir para uma conta menor para aquela conta replicar o saldo para outra conta para eu me acostumar com os valores. Então, isso faz diferença. Não adianta ter um saldo que não é seu na sua mão, que você vai se atrapalhar. E eu me atrapalhei, mesmo com a maturidade que eu tenho. Então, isso é muito importante que você falou. Você tem que estar preparado para perder aquilo que o seu emocional vai aceitar. E a maioria das pessoas não fazem esse planejamento. Uma outra coisa que eu queria te perguntar. A gente tem uma aula de psicologia operacional onde a gente não só fala que a pessoa deve ser disciplinada, não ter medo, não hesitar, mas a gente ensina
como a pessoa não se ansiosa, como ela tem a disciplina. Essa aula de psicologia operacional fez alguma diferença? Mudou alguma coisa? Mudou, fez diferença. A gente é a mesma, igual você fala, a gente é a mesma pessoa no mercado e fora, né? É isso aí. Então, se você não tiver disciplina fora, não E adianta eu que o sou um cara mercado que não eu vai tive te muita enxergar. dificuldade a vida inteira. Meu pai era um cara indisciplinado. Minha família nunca foi ter disciplina para nada. E a criação, minha vivência foi assim. No mercado eu não era. E eu tive que aprender pela dor, perdendo dinheiro. Então foi muito difícil. Quando eu procurei psicólogo e ajuda de PNL, até hipnose eu fui corrigir as coisas que tinha de errado. Então, e na verdade, eles descobriram que o meu problema nunca foi emocional e não era emocional. Meu problema sempre foi o risco. E quando eu comecei a controlar o risco da maneira certa, eu nunca mais na vida tive problema emocional. E o fato de você ter melhorado o seu gerenciamento, como que melhorou o seu emocional no trade? Mudou? Então, mudou. Mas eu ainda tenho um pouco de problema com. Eu ainda entro nesse espiral negativo, sabe? Assim, Então, mas 2 anos de mercado, 2 meses de treinamento, é porque você ainda não está com a maturidade. É como um rapaz de 18 anos que está bombando num time, num clube de futebol grande e de repente tem que ir para a seleção brasileira vestir uma camisa. Então, essa é a responsabilidade que você está sentindo agora. Então, é natural que vai precisar um pouco de maturidade, vai dar umas escorregadas, e aí, quando isso acontecer, provavelmente você tem que fazer o quê? Se afasta da tela, fica um dia sem operar, ou talvez no outro dia também sem operar. Isso é vai te fazer igual, bem. por exemplo, hoje, eu estou esperando a conta da mesa, né, para operar, e enquanto isso eu estou operando no simulador, esperando a conta. Aí, o que eu fiz? Eu falei, pô, a mesa tem uma limitação que eu não posso perder 25% do lote global nos 10 primeiros dias. Certo. Senão eu tô sujeito a ser bloqueado. Aí o que eu fiz? Falei, pô, Você... vou reduzir É, minha mão. Eu posso operar com 25 contratos na mesa. Falei, vou legal. reduzir. Vou operar com 2 a 3 contratos que eu posso tomar 250 pontos de stop por dia. E aí eu tô operando assim. Você fez um exame para uma mesa proprietária. Fiz. Quantos exames você chegou a fazer depois do meu Esse treinamento? foi o segundo. O Não, segundo. depois só esse. Depois só esse. Foi, Pode foi falar que mesa durante, né? Eu peguei seu treinamento na metade. legal. E qual foi a mesa que você passou? Na Axia. Na Axia. É o terceiro aluno que a gente está na Axia, quarto aluno profissional. Muito me orgulho. E o Júnior, se estiver vendo esse vídeo, você está me devendo um almoço aqui lá na Universal, porque é o terceiro que a gente manda para casa aí. Então, bom, passou lá e eu lembro que você mandou um relatório lá no grupo de performance Mandei. antes do curso e um relatório depois do curso. Foi. E aquilo também mexeu comigo. Você tem um relatório aí, não? Tem, tá? Deixei até aberto aqui. Vou mostrar aqui. Eu vou mostrar primeiro antes do curso. Deixa eu baixar aqui. Eu vou botar a data. Eu comecei o teste dia 13. E foi até dia Pessoal, 20. enquanto ele procura, o Yuri é um aluno, ele tem 2 anos de mercado, ele fez o meu curso há 2 meses atrás. Segundo ele aqui, acabou falando, nunca tinha fechado uma semana positiva, e depois do meu treinamento, ele começou a ter uma evolução a ponto de fazer um exame preparatório para uma mesa proprietária, para ser um profissional de mercado. Agora ele está pegando o relatório dele antes do Abriu. treinamento, antes do curso. Vamos lá, Yuri, se você puder mostrar aí. Esse aqui foi antes do treinamento. Tá, Eu tava com um saldo de R$ 500, só que tinha os custos, né? Depois eu vou aham, colocar aqui. ok, Esse aqui foi antes. tá. E aí eu comecei dia 20 a aplicar. E aí eu passei na mesa, se eu não me engano, dia 3. Ainda faltava muito tempo. Eu ainda fiquei com uns 4 pregões adiantado do prazo da mesa. Pessoal, quem já tentou fazer prova na mesa, não sei se está assistindo ou vai assistir esse vídeo depois, os exames da mesa proprietária não é fácil, são exames difíceis e são feitos realmente para fazer a Eu peneira. vou mostrar a conta que tá na conta da Axie. Axia Invest, beleza. Então, as pessoas têm que ser boas naquilo que fazem, porque se não for boas, elas não passam. Inclusive eu tinha tomado antes do curso eu tinha tomado um stop diário. Aham. E aí eu já tava, pô, e agora, né?
Tava R$ 500 negativo no acumulado, já tinha Uhum. uma semana e alguns dias. Porra, agora tá ruim pra carregar. Não tem problema, a gente aguarda aí. Se quiser E voltar a aí, imagem para você enquanto carrega, tá, pode ser. para o E pessoal não aí, ficar olhando nada, na dia hora que carregar 20 você avisa e a gente muda. É. dia 20 foi quando eu comecei a aplicar. E 2 semanas depois, Uhum. 2 sextas depois, eu comecei na segunda. Na Uhum. segunda sexta-feira, faltava R$ 300 para eu ser aprovado. E eu tava R$ 500 negativo. Então, Caramba, em eu duas fiz semanas mais você do... reverteu todo o cenário. Em 2 semanas eu fiz o que eu tinha perdido mais a meta da minha. Parabéns. Muito bom. Foi para cima e buscou resultado. Isso é bom. A gente não pode deixar se abater por perdas. Eu já tive um monte de perda. Eu já cheguei a, a quebrar várias contas pequenas no meu começo. Cheguei a ter perdas expressivas. Já cheguei a tomar loss de 100 pau. Já cheguei a tomar loss de US$ 30.000 num dia. Tá? Já cheguei a virar o dia numa carteira de R$ 350.000, tomando uma ré de quase 100 mil. Foi no dia do Brexit, inclusive. Então, assim, isso, infelizmente, acontece para deixar a gente mais maduro, né? Quando você toma De essas todos esses pancadas, dias, abriu aham, aqui. De abriu? todos os Transfere dias lá, que vamos eu, ver. de todos os dias que eu operei, só um dia que eu tive um drawdown grande, mas eu não cheguei a bater o Aham. loss diário e reverti. Eu não fechei nenhum dia negativo. Puta, Foi bota a data lá pra gente ver. do dia 20, Aproxima a data do dia 20 que é do dia 20 ao dia 11, que foi quando acabou. ao dia Quando 11 dá. da Axia. Beleza. Dia 20 Parabéns. ao dia 11. Foi 6. Na verdade, olha lá, foi até dia 3 eu terminei. Tá. Então, foi 6 mil e pouco bruto, o líquido ficou 4 mil e alguma coisa. Maravilha. Pode voltar a imagem para você de novo. Para quem está nos assistindo, eu convidei alguns alunos para participar, porque tem alunos que entraram recentemente, ainda não tem resultado. Cada um tem o seu ritmo. Eu demorei 3 anos para ser consistente no day trade. No swing trade eu fui consistente muito rápido, 8 meses. Pode ser que eu tenha dado sorte ou não, mas eu entrei no bear market, eu não entrei em mercado de alta. Comecei por análise fundamentalista e nada dava contra. Nada dava compra. E como eu achei uma hipocrisia sair comprando mesmo sem ter fundamentos, foi que eu fui aprender a análise técnica. E aí comecei mesmo com o mercado em queda, depois de 2016 o mercado virou. Então eu peguei tanto a queda de 2015, final de 2014, 2015, para depois a virada. Só que eu aplicava tudo aquilo no day trade, que eu ia bem no swing, e eu perdi mais de 135 mil num ano. Né? Então não dava certo, foi aí que eu fui procurar outras coisas. Você falou que não sabia fluxo de ordem até 2 meses atrás. Você aprendeu comigo. Não, Times and Trades eu nem usava praticamente, ficava ali de Nem, enfeite. nem usava. Deve ter feito diferença. O que mais que fez diferença? O que mais que você notou no fluxo de ordens que você, depois de 8, 10 cursos, conforme você falou que fez, não tinha resultado em futuros? O que mudou no teu operacional, no acerto? Enfim, conta pra gente. Eu acho que o principal é você entender o que está acontecendo com os preços, né? Quem está Uhum. agredindo, por que estão agredindo, a região, a região que você está trabalhando. Certo. E isso você vê muito fácil no Times and Trades e na quantidade de lotes também na tela. Isso é uma coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Teve um A dia que eu estava profundidade operando, de por exemplo, mercado, né? no dia da rolagem do contrato aqui, que se eu não me engano foi quinta ou sexta, eu tava olhando, pô, e tipo, não tinha lote na tela. Eu falei, tem alguma coisa errada, eu não vou ficar vacilando aqui, né? Sim. Então, são coisas que a gente aprende a se preparar, que antigamente a gente tomava paulada e nem sabia por quê, né? Saber identificar o dia ruim, o momento ruim, ou para se afastar da tela naquele momento. Porque se você já sabe que o dia não vai ser bom, se ele ficar bom depois ou não ficar, que se dane. Mas o fato de você já cortar esse risco e não correr o risco de entrar numa roubada, isso já faz uma baita diferença. E isso a gente vê bem no pré-market, né? Sim. Perfeito. E você falou que está acertando muito, tem alguns alunos que estão acertando muito. Você está operando o mercado brasileiro com o que eu ensinei para você operar o mercado americano, é isso? Aham. Você acha que a minha metodologia ela serve para o mercado brasileiro? Serve. Serve. Demais. Legal. Eu Claro tenho que. certeza que no mercado americano ela funciona mais. Só que Aham, aqui também funciona.
funciona, né? Porque eu acredito que o que eu ensino o aluno a ponto dele desenvolver estratégias e setups. Ele vai identificar deficiência de microestrutura de mercado, que se ele vê aquela deficiência de microestrutura persistente na tela, ele vai falar, pô, toda vez que acontecer isso eu vou entrar. E às vezes pode ser um setup, uma estratégia que eu nem ensinei. Não sei se você concorda da mesma opinião. Concordo. Né? Alguns princípios de lote escondido. Por exemplo, lote escondido no gráfico a gente não percebe. Né? Operar volume a favor ou contra uma posição, a gente não percebe, porque as pessoas falam, eu vou fazer a entrada e vou confirmar pelo volume, legal. Aí você vê o candle parado, vê ali um spin top, um pin bar, um candle parado e de repente um volume disparando. Aí você fala, nossa, agora vai. Né? Seja um pullback ou um rompimento. Só que aí é uma ordem iceberg lá, e aí? Para quem não sabe o que é uma ordem iceberg, é um lote escondido, onde o player coloca lá uns 5 mil lotes de venda para executar de 50 em 50 virando lote. Toda vez que a liquidez toma ali, ela é totalmente consumida. Vai perder pin-bar, vai perder a região, e mesmo com o volume disparando, vai perder. E isso a gente consegue observar no fluxo. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem que os players de derivativos, players que operam futuros, eles são diferentes necessariamente dos players que operam ações. Os motivadores de compra são diferentes. E não só os motivadores, as razões que faz o cara permanecer o quanto tempo na operação, ou entrar ou sair, é totalmente diferente. Não existe análise fundamentalista para você operar futuros. Futuros é feito em instituições grandes para rede, né? Enfim, então os conceitos são diferentes. Você acredita que você operar... Não sei, você falou que operou criptomoedas antes, né? De aprender o mercado centralizado por bolsa. Você acredita que dá para operar gráfico em todos os tipos de mercado ou não? O que você acha? Vou te dar um exemplo. Ontem, se eu não me engano, o pré-market era de correção, né? Que a gente tinha comentado. Sim. E aí eu fiz o pré-market, vi os pontos de maior liquidez, onde eles estavam buscando. Porque aqui a gente não tem pré-market, né? Só que tem um leilão que acontece antes da abertura. E eu observando o leilão e vi os players colocam os lotes lá, as regiões de interesse. E aí o preço abriu em cima de uma POC. Uma POC anterior. Eu falei, pô, o mercado é de correção. Abriu em queda, em cima de uma POC. Eu vou esperar, confirmar, vou comprar. Eu comprei, olhando no Renko e no fluxo, né? Eu comprei, o preço subiu 200 pontos, já tinha feito a meta ali. Na hora que eu olhei no gráfico, o gráfico era um candle, pô. Eu falei, mas eu tava procurando a minha operação no gráfico, né? Eu fui procurar a minha operação no gráfico. E eu não tava achando. Aí quando eu vi, eu falei, pô, foi um candle. É igual quando a gente pega igual quando a gente pega uma inversão de fluxo. Você já pegou lá o terceiro desvio da VWAP Band? Não, já chegou a fazer essa operação? Ontem eu fiz uma operação eu falei, ó, eu abri o gráfico, eu já tinha parado de operar. Aí eu vi lá, né? Inclusive eu comentei com um amigo meu, que eu acho que ele tá aqui, o Caio. Eu vou operar a reversão nesse terceiro desvio. O negócio foi, subiu, passou o terceiro desvio, falei, vou esperar. Voltou, falhou o topo e renovou a mínima entrando no fluxo. Foi uns 500 pontos. Pegou a faca subindo, virada ao contrário e pegou toda a reversão. Ou seja, você entrou no pé do pin-bar, né? E quando terminou o pin-bar que a galera ia comprar, você já estava vendendo na cara deles, né? Falou, vocês querem comprar, eu vendo. Mas foi uma operação assim, coisa mais boa. Cantada. Assim. Cantada, exato. Tem coisas que a gente vê no fluxo que no gráfico não vê. Agora, eu não opero só fluxo, eu não opero só gráfico. O gráfico tem vantagem sobre o fluxo e o fluxo tem vantagem sobre o gráfico. Por isso que é importante você saber as duas escolas e operar as duas simultâneas. Vai ter momento que o gráfico vai te... Por exemplo, hoje teve uma operação aqui, até gravei, só não pus no ar, aonde o preço veio, deu uma entrada vendedora em cima de uma média de 200 do M15. Eu não vendi. Não dá para vender. Também. E aí o preço voltou totalmente para cima de novo. Inclusive eu peguei essa inversão. Só que depois ele veio... Exato. Só que depois ele veio e perdeu essa média. Né? E abaixo dela entrou fluxo. Com o stop big player eu fui lá, entrei e vendi. Então, e o gráfico, dependendo de onde está, montou aquele puta pivô lindo no M15 ou no M5, você está vendo que tem potencial, você vai começar a fazer média para frente, você vai esticar a operação 20 pontos, principalmente se o mercado está acelerado, se ele não estiver lento. Então isso te dá vantagem. Se você tem que saber um H1, que é uma tendência de longo prazo, se o mercado está lateral ou está para cima no longo, que aí o player, o que ele faz? Ele vem buscar liquidez lá no ponto mais barato possível e depois arrebenta para cima. Né? Esse negócio de você ficar fazendo fluxo para pegar 4 tick, 2 tick, 1 ponto, 2 pontos, não está com nada. Eu não ensino os alunos a entrar para pegar operação de menos de 6 a 8 pontos, no mínimo, né? Que é meia TR. A gente opera por vol, a gente não opera com alvo fixo. Volatilidade alta, 2 vezes a TR. Volatilidade baixa, de meia a 1 vez a TR. E só para vocês terem uma ideia, 10 pontos no Nasdaq é 200 pontos no índice. Cada operação que eu entro, eu tento pegar
equivalente a 200 pontos no índice, que são os 10 pontos do Nasdaq. Às vezes dá um pouco menos porque eu faço parcial no meio do caminho. E as parciais é o que me defende no médio, é o que vai criando uma gordura para quando eu estou na terceira operação, já estou com metade da meta, eu posso arriscar mais, posso fazer um giro, e aí a última operação do dia eu pego 50%. Geralmente eu pego ali 2, 3 operações 50% e uma única operação eu acabo pegando os outros 50% porque aí eu volto com o meu lote padrão. Então, tudo isso é um gerenciamento que a gente ensina no treinamento. Eu vou abrir para perguntas. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar do curso? O que o curso mudou na tua visão de mercado, na tua vida, do jeito que você opera, como você enxerga o mercado e como você enxerga hoje? Hoje eu me sinto muito mais preparado, né, para entrar no gráfico e operar. Eu tenho toda uma preparação que eu não tinha antes. A confiança também muito maior. Apesar, por exemplo, eu passei no teste da mesa. E aí na segunda-feira eu entrei para conta. Eu te contei, né? Eu fui operar na conta real. Ah, sim. Na segunda-feira, eu passei na mesa sexta-feira, na segunda eu fui operar na conta real. E aí, cara, não sei o que aconteceu. Tipo, quando você começa a ver dinheiro, não sei o que acontece. E aí eu tomei um stop gigante. Eu falei, pô, bicho, não tem lógica. Eu passei 2 semanas sem tomar um stop. Não perdi um dia. Passei no teste da mesa. E agora eu tô fazendo isso. Falei, pô, vou parar. Agora, essa semana, por exemplo, eu fechei todo dia positivo. Legal. De novo. É igual, assim, tem o cara que ele fica 20 dias ganhando seguido. Aí ele perde um dia e ele termina o mês negativo. Sim. Aí como que eu vou falar que um cara desse não é consistente? O cara é consistente. A única coisa é que ele andou 20 passos para frente e 30 para trás. Ficou com menos 10. Porque ele deu uma deslizada e a deslizada não foi no operacional. A deslizada foi no gerenciamento de risco. Então se ele souber fazer esse gerenciamento de risco, acabou, o cara virou consistente, né? Então, isso que é importante a gente perceber. Pessoal, eu vou abrir perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa aqui para o Yuri, fiquem à vontade. Eu sei que já entrou muita gente e já saiu muitas pessoas. Deixa eu voltar aqui no texto e ver se tem alguma pergunta. Ó, os lucros que eu obtive até hoje, eu agradeço esse garoto. Deve ser aí alguém agradecendo você, acredito eu, viu, Yuri? Aonde? Lá em cima. Kelly Cleia, underline Cleia. Ah, tá. É minha madrinha. Porque eu, de vez em quando, eu mando uns papéis para ela. Legal. Umas entradas. Ó, Pizarro, faz sim muita diferença o pré-market. Quando você se pergunta como vamos operar hoje, é um baita ponto de partida para o dia, sempre sabendo que pode se configurar. Exatamente. A gente não pode operar enviesado o dia inteiro. A gente monta um planejamento. Qual que é a nossa ideia? A gente não tem como adivinhar para onde o mercado vai. Então, a gente faz um mapeamento. É um mapa, tá? E aí, se o mercado... A gente espera o mercado desenhar um comportamento. Se o mercado desenhar, lá no pré-market, a gente já sabe todas as entradas que a gente vai fazer. Se o mercado começar para cima e descer, se o mercado começar a descer para cima, se o mercado tiver lateral, ou ele já explodiu, ele já entrar em tendência, ou ele abrir canal, qualquer desenho que ele fizer ali na abertura, a gente já vai saber o que tem que fazer. Espera ele chegar no ponto e abre a ordem. É simples assim. Então você não tem que ficar se preocupando. E agora, e agora, e agora? Não é assim, Yuri? Não, isso aí é uma coisa... Demora a se aceitar isso. Para mim, pelo menos, demorou muito para eu aceitar. Só que foi o que aconteceu comigo agora. Depois que eu entrei na conta real para operar e tomei o pau, eu falei, bicho... Aí eu parei, fui rever todas as minhas operações, revi todas. Falei, pô, o dia foi fácil de operar. Tão simples, aconteceu isso e isso, eu tinha que ter feito isso. Pra que eu tô... Você não precisa ficar procurando a operação toda hora. Vai aparecer. Sim. Você sabe o que você tem que fazer quando aquilo acontecer. Não adianta você ficar tentando antecipar. Tem coisa que você começa a ver, mas com experiência, com tempo, igual você consegue corrigir uma operação, que a gente não vai conseguir. Não adianta. Tem gente perguntando aqui... Qual que é o ativo que você opera aí no Brasil? Mini índice. Mini índice. Beleza. Deixa eu ver aqui. Estão perguntando se você opera B3. Sim, ele opera B3. Eu quero fazer o teu curso, moro em Connecticut. Cara, seja bem-vindo. É só entrar no site www.saxacademy.saxinvestment.com ou ir lá no link da bio aqui do Instagram que ele vai te jogar lá. Tá? Yuri, você fez o curso de futuros ou de ações também? Você já respondeu o texto aqui, só o avançado do mercado futuro. Pessoal, muito importante, tem alguns alunos que vão para o avançado e se sentiram perdidos. Achou difícil o conteúdo. O conteúdo do avançado, o curso chama Curso Avançado de Mercado Futuro. Então, o curso é avançado. Tá? É muito importante que você tenha toda a base das premissas de análise técnica. E, de preferência, o porquê que eu dou um desconto quando a pessoa adquire o combo.
Porque 30%, 35% do treinamento de ações, quem já fez outros cursos já vai saber. Os outros 60%, 65% provavelmente não. Eu falo de ciclos de intraday, ciclos de mercado, que não tem nada a ver com Elliott Down, apesar de falar disso também no treinamento. Falo sobre como montar carteira de longo prazo, como montar carteira por setor, falo de como você monta um hedge, uma proteção de uma carteira de investimentos, falo do gerenciamento de risco do ponto de vista do básico ao intermediário para proteção de carteira ou quem está comprado em ações por setor, como que você escaneia, usa, por exemplo, aqui nos Estados Unidos são 10.400 ações para você comprar todo dia. Como que você vai saber que ação que você tem que comprar? Aí no Brasil você bate o olho e vai olhando as principais. Olha essa, olha aquela, olha a outra. Aqui não dá. Você vai ficar aí 8 meses procurando uma ação. Então, eu ensino você a utilizar o screener, a você utilizar o scanner de ações, para você colocar, parametrizar e ele abrir tudo. Por isso, que aqui nos Estados Unidos, se usa muito mais análise técnica do que fundamentalista. As ordens emitidas hoje, na Bolsa, 65% são feitas por robôs, até porque quando uma pessoa aporta um dinheiro nos fundos, os fundos vão lá e compram a ação a mercado pelo peso do ETF. 15% são fundamentalistas e o resto são análise técnica, tá? Os caras que ficam aí com análise fundamentalista defendendo que é só fundamentalista não sabem o que está falando, porque para você fazer ação fundamentalista em 10.400 papéis, você também vai ter que usar um scanner e saber quais os fundamentos que você vai ter que chamar no scanner para depois saber o timing certo do gráfico. Então, geralmente aqui se usa análise plena, tá? Fundamental e gráfico. Quando você vai numa mesa proprietária americana, você também vê que a tela do player ali que está operando, ele tem gráfico e ele tem fluxo. Na proprietária não tem só gráfico. Existe um pessoal mais Nutella, mais antigo, que utiliza só gráfico. Os veião já, tá? A galera que está ali no game, na mesa proprietária, depois de pregão eletrônico, apesar que o pregão eletrônico aqui existe mais de 20 anos, tem as duas escolas, e eu acho que elas são fundamentais. Então, pessoal, fiquem à vontade para fazer pergunta para o Yuri. O Yuri é um aluno que mostrou resultados aí surpreendentes, não sabia nada de fluxo, ele fez o treinamento, depois de 2 meses já passou numa mesa proprietária. Esse é uma dos objetivos que ele alcançou. Eu gostaria de compartilhar com todos, com o aluno, quem está na rede, quem está nos assistindo, para que sirva de inspiração, para você se esforçar. Não queira se cobrar, que em 2 meses você vai ter resultados. Eu demorei 3 anos para ter consistência no day trade, e ele demorou aqui 2 meses para passar na mesa depois do treinamento. Então, cada um tem o seu ritmo, tá? Agora, eu acredito que o treinamento fez a diferença para ele, assim como fez para alguns alunos, e é por isso que eu estou vindo trazer. O Anderson está falando assim, como você define seu stop loss? Pergunta importante, e eu quero ver se você aprendeu direitinho como eu explico no curso, como que você define seu stop. Vamos lá, fala para ele. Tem uma aula só disso, né, do gerenciamento. Você tem que entender quanto que você pode perder por mês. Uhum. Isso aí é o seu cérebro que vai falar, você que vai falar quanto você pode arriscar por mês. Sim. Desse valor, você vai dividir pela quantidade de pregões e pela quantidade de stops que o seu emocional aceita tomar no dia. Então, por exemplo, você aceita tomar quantos stops confortavelmente para você no dia? Você vai dividir esse valor. Esse é do ponto de vista financeiro. E do ponto de vista técnico, o que te motiva a sair de uma operação? Se perder o motivo da entrada, eu tenho que sair. Se perder um ponto, por exemplo, eu entrei num rompimento, voltou, eu tenho que stopar. Perfeito. Ou se perder o motivo, eu tenho que sair. Eu passei na Axel. Então você percebe que a gente não usa stop técnico, quem está ouvindo, a gente não usa stop fixo. Tá? Isso que ele falou, eu aprendi com um trader americano numa mentoria. Uma vez eu fui perguntar como eram os stops dele. Ele deu risada, foi num jantar, e foi num jantar em São Paulo. E ele falou assim, é simples, o que te motiva a entrar é o que te motiva a sair. Aí eu falei, como assim? Ele falou, imagina que você comprou uma reversão, um marubozu de alta, uma barra elefante, uma pinça de fundo, né? E de repente perdeu aquele padrão. Você tem que estopar. Isso é stop técnico? Não, stop técnico é numa mínima anterior, num pivô anterior. Se você comprou por aquele motivo e perdeu aquele motivo, você tem que estopar. Se você comprou baseado em pontos pivô, aí sim é no anterior. Se você, como o Yuri acabou de falar, você comprou um rompimento, né? Comprou um rompimento, não teve rompimento, você tem que estopar, amigo. Você tem que aceitar. Simples assim. Então, o stop que eu ensino no treinamento o que te motiva a entrar é o que tem que te motivar a sair. Desconfigurou o motivo da sua entrada, você tem que sair. Não importa se está te dando um ponto, se está perdendo um ponto. Né? Isso é uma coisa difícil de aceitar. Exato. Mas assim, quando a gente não aceita, aquele 1 ou 2 pontos que poderia ter perdido se transforma em 20. Então, tem que aceitar. Né? Ela está perguntando qual mesa você passou. O Yuri já falou, e passou na Axia. Tá?
Axia Trading, como que chama? É Axia Trading, é isso? Axia Investing. Axia Investing. Ok, Axia Investing. Então ele passou na mesa da Axia. Tá? Quarto aluno da Axia, a gente tem um aluno na LVL e tem alunos ainda almejando passar aqui em mesa americana em treinamento. Então, fico muito contente porque quando eu divulguei o curso, eu falei que era para o cara ser um profissional de tesouraria, de um banco, e essa é a maior prova que, como as pessoas que eu estou trazendo e os alunos que eu estou trazendo estão passando em vários concursos e mesas, estão se tornando profissionais de mercado, né? E você que está aí querendo operar, que tem R$ 1.000, R$ 2.000, esquece, esquece. A pressão de você ganhar dinheiro vai te consumir, tá? Se você só pode operar o que você pode perder, e me desculpa, 1.000, 2.000 vai consumir muito rápido. Então não queira fazer de 1.000, 2.000 virar 200, que você não vai conseguir. É a mesma coisa do que um cara que não tem academia, o cara nem tem músculo, querer levantar 200 quilos, ele não vai conseguir. Vamos ser realistas, tá, gente? Então, vai para uma mesa, aprende da forma que tem que ser feito e vai para uma mesa proprietária que vai te deixar tranquilo. Você racha o lucro com eles. Ah, mas a mesa tem isso, tem avaliação. Cara, você tem 100 pau no bolso? Você tem 50 pau no bolso? Não tem. Então, aceita que você não tem, seja humilde, né? Não queira ser arrogante, vai lá e vai para uma mesa proprietária, tá? Não estou ganhando nada disso. Só falei o nome da mesa porque é um prazer estar mandando pessoas para lá e estar conseguindo passar. Você pode fazer na Atom, você pode fazer na Axia, você pode fazer na LVL, você pode fazer nas daqui. Estou falando os nomes de todas para você ver que eu não tenho nenhum compromisso com ninguém, tá? Então, o importante é você passar. Então, faz e vai para uma mesa proprietária, porque assim você pode se dar o luxo de perder, tá bom? Eu queria comentar uma coisa também que mudou muito no meu operacional. É a parte do scan flow. Você entrar no gráfico antes de começar, cara, e rastrear o mercado, pelo amor de Deus. Se o Então, cara você sabe isso, que isso você tem que ninguém ensina. aceitar. Isso Sim. foi muito bom você falar, porque isso ninguém ensina. Porque o princípio de scan flow, ele é ensinado para você pilotar um Boeing, e eu não estou zoando. Para quem não sabe, eu sou piloto de avião, me formei piloto nos 18 anos, voei 2 anos, e depois eu nunca mais pilotei, eu sempre fui empresário a vida inteira. O princípio de scan flow é para você não esquecer o procedimento, né, de acionar uma energia auxiliar, um APU, e de você acionar. O princípio de scan flow é todo o acionamento do Boeing aqui no overhead, que é o painel de cima, para você fazer o acionamento. Como a gente tem muita janela na tela, o princípio de scan flow é um princípio aeronáutico onde você usa, você fala, caramba, como que o piloto vê tudo aqueles reloginhos, que nós chamamos de instrumentos? Porque ele tem um princípio de scan flow. Então ele consegue monitorar tudo aqueles reloginhos ao mesmo tempo, porque ele tem uma sequência para visualizar todos, e ele visualiza na sequência. Então quando você vê muita informação ali na tela, Yuri, você não fica de olho o tempo todo em todas as janelas, concorda? Não. Como você foi um primeiro aluno que usou o princípio do scan flow, então você sabe que tem um sequenciamento, a hora certa para olhar cada lugar daquela janela, não é verdade? Sim. E bem lembrado, porque às vezes eu acho que o meu curso, eu não achava, né, que ele era uma coisa assim tão diferenciada, e aí devido aos feedbacks, aos depoimentos dos alunos, eu estou vendo que ele é bem diferenciado realmente. Então, o scan flow é uma técnica, para quem não sabe, de você olhar cada janela no timing certo. Tá? Você não vai ficar olhando aqueles números virando igual caça-níquel ali, você não vai ficar olhando só para o gráfico, tem a hora certa de olhar para o gráfico, tem a hora certa de olhar para o fluxo, e é isso que vai fazer a diferença. Mas desculpa te interromper, voltando, o que você achou de diferente do scan flow que você falou que fez diferença? Não, você entender o que vem acontecendo de antes e o que esperar naquele dia, até onde esperar, até onde defender, até onde mantém um viés. Até para o viés pré-market ajuda, por exemplo. Pô, tá vindo uma tendência aqui, o pré-market é de alta. Até onde eu vou operar esse viés de alta? Tem uma Sim, tendência de baixa aqui no scan flow, então aqui eu vou tomar cuidado, que eu vou esperar. perfeito. As médias diárias, de longas, entendeu? Você saber onde que o mercado tá. É Sim, coisa assim que, para quem tá entrando no mercado, ninguém se importa com isso, né? A pois pessoa é. quer olhar uma coisa As fixa, nossas, só uma tela, exato, e que é não um tem setup como. pronto, não tem um setup pronto, Não né? tem Se eu como, te, é não impossível. tem como, porque se eu te falar qual é a tua entrada, você vai falar depende de um monte de coisa. Chegar num determinado ponto, você vai comprar ou vai vender, você vai falar depende, não é verdade? Depende. Então, às vezes eu recebo no direct muitas perguntas básicas. Qual é o teu stop? Depende, cada dia é um, né? Vai ter dia que é 3 pontos, vai ter dia que é 6. Me pergunta, qual é o tamanho do seu box? Depende. Né? Se a volatilidade é alta, é um tamanho, se a volatilidade daquele dia é baixa, é outro tamanho.
porque é assim que o robô opera. O robô ele vai ver qual o volume de abertura do dia, nos 20 ticks para cima ou 20 ticks para baixo, ele vai calcular o acúmulo de lote, ele vai saber para onde tem mais demanda e oferta compradora ou vendedora. Aí ele vai calcular o quanto que ele tem que gastar para percorrer até um determinado ponto, para colocar a ordem dele de saída e ele vir consumindo liquidez e agredir a saída dele. Então, e cada dia ele vai usar um número diferente de lotes, porque cada dia tem uma quantidade diferente de players acionando ordens na tela. E é isso que a gente ensina. Outra coisa, aula de players. Eu acho que você também nunca tinha visto uma aula dessa, né? Não. Onde eu ensino como que os robôs pensam, como que os robôs operam. Isso fez também uma diferença? Você entendeu o market depth e a profundidade de mercado? Fez totalmente. Nunca tinha ouvido falar da questão do spread, fechamento de spread, abertura de spread. Concentração de lotes dos market makers, que é diferente dos robôs, Sim. e eles que chamam e direcionam o mercado pela concentração de lotes. Né? Você fala quando por exemplo, o vendedor chama o mercado para cima com lotes passivos, isso aí nunca tinha ouvido falar disso. Porque é um conceito errado. A pessoa acha que o preço está subindo porque estão comprando, porque tem comprador movendo o preço para cima. E me perdoa, se você tem esse pensamento, é totalmente amador. Tá? Isso não é profissional. O preço pode subir porque tem comprador sim movendo o preço para cima, e o preço pode subir porque tem vendedor movendo o preço para cima. Tem como o vendedor mover o preço para cima? Tem. A gente ensina isso no treinamento, os alunos conseguem enxergar. Não é verdade? E aí, quando você vê um vendedor movendo o preço para cima, você não vai comprar, vai? De jeito nenhum. Então, provavelmente logo em seguida, 15 minutos, 10 minutos depois, você vai conseguir ver o mercado cair. Né? Aqui no Brasil, na maioria das vezes, abrimos em gap. Como definir a volatilidade no início do pregão? É só pegar da semana inteira, igual eu ensino lá no curso. No treinamento eu ensino não pegar a do dia, mas pegar a da semana. Então, você colocou algo do Walbrooks no seu operacional e no seu curso? Muito pouco, só os ciclos do intraday e mais nada. Eu não, particularmente, eu não sou fã do sistema operacional do Walbrooks para operar futuros. Eu acho que não faz sentido, não tem nada a ver. E para operações eu acho que ele é muito bom, mas ele complica muita coisa que é fácil sem necessidade. É a opinião que eu tenho sobre ele. Pessoal, fiquem à vontade para fazer pergunta para o Yuri. O Yuri é um aluno que ele tinha 2 anos de mercado, fez de 8 a 10 cursos, nunca tinha fechado uma semana no positivo. Depois de 2 meses de treinamento, além de fechar positivo, mostrou o relatório, passou na mesa da Axia, está aqui testemunhando a sua evolução e o que mudou aí na operação dele, no método, o que ele aprendeu. Então, eu fiquei até com receio, porque uma pessoa que fez 8, 10 cursos, eu achei que não tinha muito o que ensinar. Mas depois que você fez meu treinamento, Yuri, você achou que tinha muita coisa para aprender ainda depois de 8, 10 cursos? Sim, agora eu quero fazer o curso de ações. Perfeito, é isso aí. Porque o dinheiro que a gente E a ganha no day mentoria. trade, a gente O tem que meu sair do objetivo risco. agora Porque o dinheiro que a gente ganha no é fazer alto o risco, a gente completo. tem que ir pondo cada vez menos no risco. A gente tem que ser malandro, tá? Malandro não é você pegar um saldo de 10 mil e fazer ele virar 20, 30, 50, 100 no day trade para 1 milhão. Isso aí é falta de inteligência. O malandro é o cara que ganha mais dinheiro com o menor risco possível, tá? Então é isso que a gente faz no day trade. Como diferenciar se o comprador ou o vendedor está movendo o preço para cima e vice-versa? Aí eu te convido a você fazer o treinamento, que lá a gente vai conseguir exemplificar isso em 40 minutos de aula. São 88 horas de aula. A gente passa 3 horas de aula falando sobre gerenciamento de risco. São 6 horas, perdão, de aula falando sobre gerenciamento de risco, contando no combo, mais 6 horas de psicologia operacional e as outras 60 e poucas horas a gente tem umas 10, 12 horas teóricas. As 2 primeiras aulas são bastante teoria, para você entender os conceitos dos indicadores, depois aula de players, para você entender o que os players pensam. Se você quiser saber o programa um pouco mais detalhado, vai nos destaques dos meus stories lá no Instagram, em treinamento. Lá está todo o programa do treinamento avançado, você vai ver que é um programa único. Ó, pergunta para você, Yuri, como você se imagina daqui até o final do ano? Não é difícil. Cara, eu não sei. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com ganância, eu sou muito ganancioso. Eu não consigo, nunca consegui esperar o tempo das coisas acontecerem e eu tô tendo que aprender muito com isso. Sim. Então, eu tô tentando não criar expectativa, tô deixando as coisas acontecer. Tipo, eu tô dando meu esforço e o que tiver que ser, vai ser. É a melhor coisa, porque assim,
é, alguma porrada ainda um dia, desculpa falar isso, mas você ainda vai tomar. Com certeza. O importante é você saber como você vai lidar com ela, tá? Porque depois que eu já era consistente, eu tomei umas 3, 4. Não a ponto de quebrar a conta, mas assim, a última eu perdi acho que 8% da conta num dia, sem necessidade nenhuma. A penúltima foi acho que quase 20% da conta num dia, sem necessidade nenhuma. Então, as porradas elas vão vir. Agora, a diferença entre ser um profissional amador é como você lida com elas. Até grandes fundos que não estão prevendo torres gêmeas desabar com ataque aéreo, terrorista, fundos que estão no USA Day, que arrebentaram 30% para baixo naquele dia, tiveram que zerar a posição com 3 circuit break. Eu estava operando esse dia mercado brasileiro, né? Inclusive, foi a última semana que eu operei mercado brasileiro foi essa. Depois, eu só foquei no americano. Então, assim, acontece com todo mundo, os grandes também se enrolam. O importante é saber como que a pessoa se recupera, né, disso. Então, eu acredito que importante é acumular altos, ter poucos baixos, né, e isso vai te fazer maduro. Tem um amigo que teve uma ré semana passada, ele veio desabafar comigo, e aí ele falou, porra, eu não sirvo para ser trader, que não sei o que, onde já se viu. Eu ensinei uma estratégia para ele que eu não ensino no treinamento, porque ela é bem perigosa. É uma estratégia de hedge em derivativos, no intraday, que não tem nada a ver com hedge carteira. Ele ficou acho que um ano ganhando. E depois de um ano ganhando sem errar uma semana, ele negligenciou o risco e tomou uma ré. Aí ele voltou do zero, conseguiu dinheiro, evoluiu, saiu de uma conta assim, coisa que eu não fiz, saiu de uma conta de 10, 15 pau, fazer a conta virar 50 e praticamente perder metade da conta. Então, assim, isso é para balar. Nós estamos falando de dinheiro alto. Isso vai acontecer com alguns, o importante é que nada que eu fale, talvez, acho que o curso vai ajudar muito, porque teve pessoas que aprenderam o básico de risco e se deram bem, mas o importante é você saber como lidar com esse tipo de perda para voltar para o game, né? Isso nunca me tirou do mercado, nunca. Então, eu espero que você seja o menos ganancioso possível para ser um realista, porque às vezes a gente só entende quando a gente toma um baque, né? Então, espero que você não tome esse baque, mas você vai ter perdas que vai sair um pouco do normal, da sua expectativa, e como você lida com isso provavelmente vai fazer toda a diferença. Pessoal, se vocês quiserem fazer mais perguntas, fiquem à vontade. Pode falar, Yuri. Em relação a isso aí, cara, eu acho que não sei o nome desse inglês delivery, Uhum. perguntando sobre em relação ao trading, né? Inclusive tem a ver com o que Isso. você falou aí. Eu não tenho pretensão de sair da mesa, pretendo Uhum. continuar operando na mesa e o meu capital que eu for acumulando, eu quero fazer swing. Eu não quero fazer day trade com o meu capital, porque a coisa principal é diminuir o risco. É diminuir o risco. Então, e além de não arriscar o meu capital no day trade, eu tenho a limitação da mesa. Então, não tem como eu tomar uma ré dessa que vai me abalar, entendeu? Sim. A mesa impõe limite de perda diário, limite de perda mensal. Então, são coisas que ajudam a gente a se limitar. E vai chegar um momento, pessoal, que vocês vão ganhar tanto dinheiro no day trade que vai encher o saco operar todo dia. Chegou um momento aí, alguns meses atrás, que eu já estava de saco cheio no sentido de ter uma rotina, de ter que acordar cedo, naquele horário, fazer aquilo, mas eu me disciplinei assim, estou disciplinado assim há mais de 5 anos. E aí você operar das 9 ao meio-dia, aí você fala, pô, mas isso é o que eu queria, essa é a vida que eu queria ter. Sim, só que quando você alcança, teu objetivo já não é mais esse, teu objetivo já é outro, né? Meu objetivo é tentar ganhar dinheiro sem ter o que fazer, sem fazer nada, de forma realmente passiva. O swing, ele te proporciona isso, tá? Porque o day Sim. trader ele tem que ser muito ativo. Agora, o day trader é onde está os melhores profissionais, e a Fórmula 1 é o mercado futuro, é o mercado de derivativos, tá? Então, eu acho que você tem que saber as duas coisas, porque quando você tiver 60 anos, você não vai ter a mesma velocidade no dedo, você não vai ter a mesma velocidade na tela para enxergar, né? Então, por mais que tenha o glamour do day trade, que eu acho que eu glamorizo muito menos do que as pessoas aí na rua, não vai ser para sempre, né? O interessante é você curtir a vida. Se você faz alguma coisa que você vai ser empregado, escravo daquilo, que você vai ter que todo dia trabalhar para aquilo, porque o day trader que vive de mercado, ele vai ter que operar todo dia para extrair valor, né? Para ganhar dinheiro, para pagar as contas dele e sobrar um pouco. Então, o interessante é que você mescle determinadas atividades para ir montando um colchão para que cada vez mais você tem que ser menos ativo, né? Enfim, esse é o meu objetivo atual. Qual o valor adequado para se iniciar a operar tanto ações quanto futuros? Vai depender do quanto você está sujeito a perder.
mas o mínimo é 250 para operar CFDs de ações, 500 para operar futuros e $2.000 para abrir conta aqui nos Estados Unidos. Tá? Yuri, você fez de 8 a 10 cursos, todos eles foram de análise gráfica ou você já conhecia a leitura de fluxo? Não, né, Yuri? Você falou que não conhecia nada de fluxo, que eu te ensinei do zero, Não, né? na verdade, assim, teve até uma parte de fluxo, mas não era a leitura que você ensina. Tá. Era fluxo, a gente usava, era meio que um fluxo no volume dos candles, no Uhum. temporal. Não era um fluxo aprofundado do jeito que você ensina. O Claudio pergunta, opera o fluxo, achei muito interessante a maneira que você opera, muito bacana. Qual o valor do curso de futuros? Como essa live vai ficar gravada, eu vou pôr no YouTube, Claudio, eu vou pedir a gentileza de você ir lá no link da bio e olhar por lá, tá? Só por um motivo que o vídeo vai ficar gravado, que eu não quero falar valores aqui, porque depois muda e vai mudar, tá? O valor vai mudar, então eu peço a gentileza depois de você entrar lá e olhar por lá. Desculpa não responder por aqui. Qual o valor adequado para iniciar? Já foi? Concordo, tanto o swing é meu maior objetivo e sempre crescendo meu patrimônio. Perfeito, é isso aí. Né? Não necessariamente as pessoas, às vezes, pode operar opções vanilla, opções de ações, pode operar swing trade, pode operar day trade em ações. O importante é você se achar como operador. Eu era um cara que eu ganhei no meu segundo ano de mercado, segundo não, terminando meu primeiro ano de mercado, eu ganhei R$ 115.000 operando swing trade e aí eu tomei uma ré, não tão grande, e aí eu falei, vou fazer a mesma coisa no day trade para recuperar, e fui operar futuros. Sendo que eu só operava swing ações. Aí o que aconteceu? Eu perdi 135 mil naquele ano e ganhei 115, na verdade eu ganhei acho que 117 e perdi 135, fechei o ano com uns 20 e poucos negativos, ainda o otário teve que pagar DARF, porque eu achei como eu tinha perdido e fechado o ano negativo, não precisava pagar imposto. Só que as operações swing eram um imposto, day trade era outro, e eu ainda tive que pagar mais 15, 17 mil reais de imposto e com multa ainda. Fora os 25 que eu perdi. Pois é. Aí eu fiquei bravo, falei, pô, eu tenho que aprender isso de todo jeito. Eu, como tenho referência a Ayrton Senna, ele era ruim na chuva, e depois virou o melhor piloto na chuva, essa história me inspirou para aprender a operar day trade. Sendo que eu não precisava, eu comecei com capital alto na bolsa, tá? Não comecei com pouco. Então, que foi ruim, péssimo, não aconselho. Se você tiver 100, 200 mil, não comece com isso na bolsa, tá? Porque eu acabei perdendo muito para aprender. Se eu tivesse menos, eu teria perdido menos. Então, eu aconselho e começar com pouco. Pessoal, faltam 2 minutos para o Instagram encerrar a live. Antes de terminar, se tiver mais alguma pergunta, Yuri, eu queria te agradecer pela tua presença, por você ter dedicado o seu tempo aqui. E queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e vendo aí o tanto que você evoluiu, você já mostrou seus relatórios e tudo, antes do curso, depois do curso, passou na mesa da Axia, parabéns. Deixa uma mensagem para a galera que está nos vendo aí. Eu vou falar uma coisa que eu falei para um amigo meu hoje, que ele veio me perguntar, falando que queria começar a fazer uns aportes e tal, mexer com ações. Eu falei, cara, não existe almoço grátis. É isso aí. Não adianta você querer entrar no mercado sem estudar, sem gastar dinheiro, você vai gastar, você vai perder dinheiro. Tem que pagar, não adianta, tem que comprar curso, tem que estudar. Provavelmente você vai fazer uns cursos ruins aí de R$ 1.000, R$ 2.000 que vai te atrasar. Sim. Mas não tem jeito, cara. Você vai gastar e tem que dedicar, velho. Não adianta. Não adianta você achar que vai entrar no YouTube, assistir os cursos grátis lá e sair ganhando dinheiro. Concordo Isso é plenamente. possível. O Yuri de hoje, consistente, passado na Axia, se encontrasse o Yuri do passado, que mensagem que você falaria para ele? Faz o curso do Fabiano. Obrigado. Não esperava essa resposta, mas foi muito boa. Mas Já começa pelo certo. começa pelo certo. Inclusive, acho que foi o Pizarro que falou lá atrás, né? E o Diego também, eles falaram que tiveram que desaprender muita coisa que tinha aprendido porque aprenderam errado, né? Então, é uma faculdade que tem que gastar para aprender. É verdade. Infelizmente, a gente sabe que esse mundo de treinamento e curso é muito mal explorado no sentido das pessoas acharem que sabe alguma coisa e às vezes o aluno sabe mais do que o professor e passa tudo que não é, o que não sabe. Eu fiz muitos cursos. Eu gastei mais de R$ 100.000 em treinamento. Gastei mais de 100 mil de curso e a grande maioria não prestou para nada. Ou prestou para eu saber exatamente o que não fazer na tela. Então, infelizmente, a gente passa por isso. Mas o bom que eu estou trazendo é as pessoas que estão passando nas mesas proprietárias, que não é fácil, é difícil, né? Já é o quarto aluno que eu trago aqui que passa na mesa proprietária. E essa é a mensagem que eu quero deixar, um legado que eu quero deixar para vocês, que é possível ser profissional e viver de mercado, mesmo sem dinheiro. E eu aconselho até começar por esse passo, para você não ter traumas, para você... por exemplo, você hoje
as pessoas falam muito sobre problema emocional no trade. E eu falo, experimenta ganhar toda semana para ver se tem problema emocional. Não sei se você compartilha da mesma ideia. Como que tá o teu emocional no trade? Diminuiu bastante os problemas emocionais? Então, nessas 2 semanas da mesa aí foi igual eu te falei, teve um dia que eu tive um drawdown, consegui recuperar